Capítulo 51 – Reavivamento espiritual. A chegada de Esdras a Jerusalém trouxe coragem e esperança a muitos que por tanto tempo vinham trabalhando sob grandes dificuldades. Desde o retorno dos primeiros exilados, mais de 70 anos antes, o povo tinha realizado muitas coisas. O templo estava concluído e os muros da cidade tinham sido parcialmente reformados. Mesmo assim, ainda havia muito a ser feito. Muitos exilados tinham permanecido fiéis a Deus, mas um grande número dos filhos e netos perderam de vista a santidade da lei de Deus. Até mesmo alguns que ocupavam cargos de responsabilidade viviam abertamente em pecado. Seu modo de viver estava neutralizando, em grande parte, os esforços para o avanço da causa de Deus, pois, enquanto ninguém reprovasse as transgressões abertas à lei de Deus, as bênçãos do céu não poderiam ser derramadas sobre o povo. As pessoas que retornaram com Esdras tiveram oportunidades especiais para buscar ao Senhor. A viagem de volta de Babilônia ensinou a eles preciosas lições espirituais, pois não puderam contar com a proteção de nenhum poder humano. Muitos tinham se tornado fortes na fé durante a viagem, e quando se misturaram com as pessoas desanimadas e indiferentes que já estavam em Jerusalém, sua influência foi um fator poderoso para a reforma que em breve começaria. Não demorou muito e alguns chefes de Israel procuraram Esdras para fazer uma séria reclamação. Alguns do povo de Israel, inclusive os sacerdotes e os levitas, tinham ido longe no desrespeito aos santos mandamentos de Jeová, a ponto de se casarem com os povos vizinhos. Eles e seus filhos se casaram com mulheres daqueles povos, disseram a Esdras, e com eles misturaram a descendência santa com as terras pagãs. E os líderes e os oficiais estão à frente nessa atitude infiel. Esdras capítulo 9, versos 1 e 2. Esdras tinha aprendido que a apostasia de Israel ocorreu em grande parte porque o povo tinha se misturado com as nações pagãs. Ele compreendeu que, se os israelitas tivessem se mantido separados, teriam evitado muitas experiências tristes. Quando ficou sabendo que homens de destaque haviam ousado transgredir as leis dadas para proteger a nação contra a apostasia, seu coração tremeu. Com razão, ficou muito indignado. Quando ouvi isso, rasguei a minha túnica e o meu manto. Então todos os que tremiam diante das palavras do Deus de Israel reuniram-se ao meu redor por causa da infidelidade dos exilados. Na hora do sacrifício da tarde, Esdras caiu de joelhos e esvaziou o coração diante do céu. Meu Deus, estou por demais envergonhado e humilhado para levantar o rosto diante de ti, meu Deus. Ele exclamou. Desde os dias dos nossos antepassados até agora, a nossa culpa tem sido grande. Por causa dos nossos pecados, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, temos sido entregues à espada e ao cativeiro, ao despojo e à humilhação nas mãos de reis estrangeiros, como acontece hoje. Somos escravos, mas o nosso Deus não nos abandonou na escravidão. Ele tem sido bondoso para conosco diante dos reis da Pérsia. Ele nos deu vida nova para reconstruir o templo do nosso Deus e levantar suas ruínas, e nos deu um muro de proteção em Judá e em Jerusalém. Como podemos voltar a quebrar os teus mandamentos e a realizar casamentos mistos com esses povos de práticas repugnantes? Começa a reforma. A tristeza de Esdras e de seus ajudantes trouxe o arrependimento. Muitos dos que pecaram foram profundamente tocados. Muitos choravam amargamente. Esdras, capítulo 10, verso 1. Eles viram a santidade da lei anunciada no Sinai, e muitos tremeram ao pensar em suas transgressões. Um dos que estavam presentes, por nome Secanias, reconheceu que todas as palavras de Esdras eram verdadeiras. Fomos infiéis ao nosso Deus, ele confessou, quando nos casamos com mulheres estrangeiras procedentes dos povos vizinhos.
Secanias propôs que todos os que tinham transgredido abandonassem seu pecado e fossem julgados em conformidade com a lei. Levante-se, ele disse a Esdras. Esta questão está em suas mãos, mas nós o apoiaremos. Tenha coragem e mãos à obra. Assim começou uma reforma maravilhosa, com tato e cuidadosa consideração pelos direitos e bem-estar de cada pessoa envolvida. Esdras e seus ajudantes lutaram para conduzir Israel no caminho correto. Esdras deu atenção pessoal a cada caso. Ele procurou impressionar o povo com a santidade da lei e a bênção que poderiam receber por meio da obediência. Onde quer que Esdras trabalhasse, começava ali um reavivamento no estudo das Escrituras. A lei do Senhor era exaltada e honrada. As passagens que anunciavam a vinda do Messias levavam esperança a muitos corações. Neste tempo em que vivemos no mundo, quando Satanás está procurando cegar os olhos de homens e mulheres para as exigências da lei de Deus, há necessidade de pessoas capazes de levar muitos a tremer diante dos mandamentos do nosso Deus. Há necessidade de pessoas poderosas nas Escrituras que procurem fortalecer a fé. Precisamos de professores que inspirem os corações com amor pelas Escrituras. A causa da perversão. Quando as pessoas desprezam a palavra de Deus, elas rejeitam seu poder para restringir os maus sentimentos e inclinações do coração natural. Elas lançam sementes da carne e colhem uma plantação de perversão. Como resultado de abandonar a Bíblia, elas se afastam da lei de Deus, enfraquecendo a força moral e abrindo as comportas da maldade. O desrespeito à lei e a degradação moral estão inundando o mundo como um dilúvio destruidor. Em todos os lugares vemos hipocrisia, loucura, briga e satisfação dos desejos imorais. Os princípios religiosos que formam a base e a estrutura da vida social parecem estar à beira da destruição. As pessoas têm colocado sua vontade contra a vontade de Deus, mas a mente humana não pode negar suas obrigações para com um poder superior. Alguns podem tentar colocar a ciência contra a Bíblia e, com isso, desprezar a lei de Deus. Mas a ordem é dada cada vez mais forte. Adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Mateus capítulo 4, verso 10. A lei de Deus não se enfraquece ou se fortalece. Ela foi e sempre será santa, justa e boa. Não pode ser abolida ou mudada por ninguém. A última batalha do grande conflito. Estamos começando a última grande batalha do conflito entre a verdade e o erro. Não uma batalha entre igrejas rivais, mas entre a religião da Bíblia e as religiões da tradição. A santa palavra de Deus, que chegou até nós a um preço tão alto de sofrimento e derramamento de sangue, é pouco valorizada. A criação, como os escritores inspirados a apresentam, a queda do homem. A expiação, a natureza da eterna lei. Essas são doutrinas praticamente rejeitadas por grande parte do professo mundo cristão. Milhares consideram uma demonstração de fraqueza o fato de acreditar totalmente na Bíblia. Pensam que duvidar, considerar como fábulas e desmentir suas verdades mais importantes sejam uma prova de seu conhecimento. Deus pede um reavivamento e uma reforma. As palavras da Bíblia e a Bíblia somente deveriam ser ouvidas do púlpito. Em muitos sermões de hoje não existe aquele poder divino que desperta a consciência e comunica vida. Os ouvintes não podem dizer: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Lucas capítulo 24, verso 32. Que a palavra de Deus fale ao coração. Que os que têm ouvido apenas tradição e teorias humanas ouçam a voz daquele que pode trazer o reavivamento que conduz à vida eterna. Os reformadores, cujo protesto deu a eles o nome de protestantes, atenderam ao chamado de Deus para levar o Evangelho ao mundo.
Para isso, eles estavam prontos para sacrificar suas propriedades, sua liberdade e até a própria vida. Enfrentando perseguição e morte, eles e seus seguidores levaram a palavra de Deus a todas as classes, altas e baixas, aos ricos e aos pobres, aos intelectuais e aos ignorantes. Nessa última batalha do grande conflito, seremos tão fiéis como foram os primeiros reformadores? Toquem a trombeta em Sião. Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem, orando. Poupa o teu povo, Senhor. Não faças da tua herança motivo de zombaria. Joel capítulo 2, versos 15 a 17.